Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Você que acompanha a comunidade católica Obra de Amor, seja muito bem-vindo nesse momento no qual nós meditamos a palavra do Senhor. Que o Senhor hoje possa, na sua graça, na sua bênção, realizar a sua obra maravilhosa na vida e na história de cada um de nós. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos um amor cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 20ª semana do Tempo Comum, o calendário da Santa Igreja nos dá a meditar o Evangelho de São Mateus. E na passagem que sabemos muito, mas ao mesmo tempo sabemos tão pouco. Pois Jesus resume todos os mandamentos aos dois fundamentos da fé, ou como o próprio Padre Paulo diz, os fundamentos da lei natural. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar ao próximo como a nós mesmos. A palavra diz ainda, amar ao Senhor com todo o entendimento, com toda a alma e com todo o nosso coração, ou seja, todo o nosso ser deve se voltar primeiramente a amar a Deus, porque se nós viemos dele, e viemos porque ele nos criou, a ele também somos predestinados a voltar. Predestinados, pois nós temos um caminho a trilhar, a seguir e retornar aos braços do Pai, pois ele nos deu essa graça, essa bênção de podermos, pela condução do próprio Espírito Santo, retornar aos braços que nos criou, ao coração de Deus. Por isso que na história da humanidade, sempre, em todos os momentos, as civilizações elas tiveram uma busca interior, elas tiveram um anseio, elas tiveram, mesmo que a palpa delas, ainda de uma forma não muito clara, elas tinham em si o anseio de vivenciar uma experiência transcendental. E aos poucos isso vai, lógico, vemos que existem muitas religiões pelo mundo, mas a graça do cristianismo é que, diferente de todas as outras, nas quais cada um de nós, eu e você, devemos fazer um esforço enorme para ao menos voltarmos para a direção de Deus, e isso não significa necessariamente nos aproximarmos dele. O cristianismo é Deus que vem ao nosso encontro para que plenamente, não apenas uma direção, mas uma vivência, uma transformação de mentalidade, uma transformação de coração, uma transformação de pensamento, de entendimento, tudo. Uma verdadeira metanoia, uma transformação daquilo que nós temos na nossa essência, na nossa mentalidade. E isso nós podemos, pela graça, nos abandonarmos na presença do Espírito Santo, para que Ele possa nos fazer homens e mulheres novos em Cristo. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer quão grande é esse Deus, reconhecer que Ele provê todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse momento. O Senhor nos dá uma oportunidade nova de amá-lo plenamente, de amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E decorrente desse amor maior, que deve ser direcionado ao Criador, também devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, pois o Senhor habita o próximo. O Senhor é amor, é o amor que nos dá a intimidade plena com Deus, com o Pai, e também permite a comunhão com o nosso próximo. Hoje, nesse momento, nesse dia, a pergunta que devemos fazer é se nós estamos amando a Deus como Deus merece, ou com o propósito no qual o próprio site do Padre Paulo nos dá no seu lema, que nada podemos antepor a Cristo, sobrepor a Cristo, nada. A Ele devemos dar todo o nosso amor, a nossa devoção, toda a nossa vida.
E decorrente disso, como nós também nos relacionamos com o nosso próximo. Muitas vezes é difícil, é exigente, temos as nossas limitações, o nosso próximo também tem, mas devemos sobrepor todas as nossas mazelas, todas as nossas fraquezas, para que nesse amor por Deus também possamos vivenciar no amor ao próximo. E ao mesmo tempo a nós mesmos. Não podemos nos desprezar e não podemos nos supervalorizar. Nós devemos dar aquilo que nós somos destinados a receber. Nada mais, nada menos que o amor de Cristo por nós. Santo Agostinho diz que se queremos saber do nosso valor, devemos olhar para a cruz, porque valemos o sangue de Deus derramado nela. Quantas coisas boas podemos fazer e como isso é potencializado na presença de Cristo. Portanto, queridos irmãos, que hoje eu e você, meditando, mergulhando nessa indagação, nessa pergunta, nesse questionamento, que nós possamos verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas e amando a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, possamos, no abandono nele, porque sozinhos não somos capazes disso, também amar o nosso próximo, exercer atos de misericórdia, exercer a caridade, para que juntos possamos formar o corpo místico de nosso Senhor na face da terra. E lembrar que, nos abandonando nesse amor, nós vivemos, mas não nós, como diz São Paulo, para que um dia possamos, em nome desse amor, exclamar: é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em nós. Querido irmão, querida irmã, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, para todas aquelas pessoas que precisam saber que o Senhor as ama profundamente e que nós somos chamados a amá-lo de todo o nosso ser. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.